Olá, bom dia a todos. Meu nome é Gabriela, sou estudante da disciplina de História das Relações Internacionais do Brasil e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do Barão do Rio Branco e a consolidação das fronteiras nacionais. Bom, então iniciando a apresentação dessa figura tão relevante para a nossa história, José Maria da Silva Paranhos Júnior, também conhecido como Juca e mais familiarizado na política externa brasileira como Barão do Rio Branco, mas vamos chamá-lo aqui de Juca pelo conforto pedagógico que é incitado na nossa disciplina também. O Juca está situado num momento de inflexão da política brasileira, e eu digo isso porque ele faz muitas atuações durante esse período da proclamação, antes e depois da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, e esse é um período extremamente disruptivo na avaliação de política externa do Brasil, e nós veremos alguns motivos dessa minha afirmação. Eu também acredito que faz relevante a contextualização da trajetória do Juca, para a gente entender mais acertadamente a atuação dele na área diplomática e na consolidação das fronteiras. Então, o Juca era filho do Visconde do Rio Branco, foi um importante diplomata e estadista do Império Brasileiro, e durante esse período em que o pai dele trabalhava com as ações diplomáticas, ele acompanhou seu pai durante essas viagens e, ao estar perto ali desse convívio, acabou tomando gosto pelas ações diplomáticas, pelas questões internacionais. Ele frequentou diversas escolas do Rio de Janeiro e, no segmento dos seus estudos, também se tornou um ávido escritor, escrevia artigos e textos históricos. Inclusive, em 1898, foi indicado para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ainda nos tempos do Império, em 1876, o Juca foi nomeado como cônsul-geral do Brasil, em Liverpool, na Inglaterra, e isso aconteceu em um momento em que a Inglaterra era o maior parceiro comercial do Brasil. Então, é claro, o entendimento da relevância desse cargo nesse período. Como um bom diplomata, Juca tinha a compreensão, esse entendimento de que a melhor forma de resolução de conflitos é a negociação entre as partes, entre os estados, e nesse sentido ele se utilizava demasiado do conceito do uti possidetis, que basicamente define a posse de um território sobre a vivência das pessoas que ali já estavam alocadas, determinadas, situadas naquele território. E outro ponto de destaque também é que tanto o Barão do Rio Branco como a política externa brasileira, de uma forma geral, traz essa preferência para a demarcação das fronteiras por princípios e características geográficas. Então, é mais interessante determinar as linhas de fronteira por linhas naturais, como rios, como cordilheiras. Acredito que por uma facilidade na observação mesmo, e naquele contexto você poder dizer assim, de que o Brasil fica naquele lado de lá do rio, e desse lado de cá fica, por exemplo, a Argentina. Então traz uma facilidade na compreensão. Eu vou citar algumas atuações do Juca nas questões diplomáticas, mas faz-se importante também um comentário de que com a transformação do Império em República e a mudança radical de pensamento, tanto de governo como de política externa traz para esse momento, o Brasil adotou também o arbitramento de países estrangeiros nos seus conflitos. Isso vai ser determinante em algumas sessões. Então, primeiramente, temos a questão de Palmas, que foi um conflito entre Brasil e Argentina por delimitações territoriais. Inicialmente, esse conflito estava sendo resolvido por outro barão Aguiar de Andrade, mas não estavam gostando muito da atuação dele. Ele tinha um caráter, podemos dizer, passivo, talvez, e propôs a divisão do território com a Argentina. Porém, nesse mesmo passo, ele também faleceu no meio das negociações, ainda no início dessa atuação, e então o presidente Floriano Peixoto convocou o Juca, o Barão do Rio Branco, para dar continuidade nesse processo. E o Barão do Rio Branco já teve outra perspectiva, ele realmente defendeu a soberania daquele espaço e da região como uma região brasileira, e por arbitramento dos Estados Unidos ele ganhou, nós ganhamos essa questão. Segundamente, nós temos a questão da Guiana Francesa, em uma disputa do Brasil com a França, em que a França alegava que o rio Araguari seria o parâmetro de delimitação das fronteiras, já o Brasil alegava que seria o rio Oiapoque, e isso fazia uma diferença significativa na quilometragem do que cada país teria como seu território. E em um arbitramento da Suíça, esse caso foi ganho novamente pelo Brasil, no qual se constatou ali o território do Amapá. Em 1902, o Juca foi nomeado como ministro das Relações Exteriores e serviu nesse cargo por 10 anos, servindo também a 4 presidentes, incluindo eles
o Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Durante a sua atuação, também foi resolvido um conflito com a Bolívia, no qual, objetivamente, a Bolívia estava arrendando um consórcio de um território que era fronteiriço com o Brasil, a região do Acre, propriamente dito, hoje. E isso era extremamente problemático, porque empresas estrangeiras, empresas americanas, poderiam vir se apropriar dos recursos, dos demais recursos que estavam lá, mas isso também já liga um alerta da possibilidade de tentar permanecer nesse território ou reivindicar esse território para si, né? E com esse pragmatismo brasileiro de pensar objetivamente na defesa da soberania e de suas terras, também foi acordado o Tratado de Petrópolis, em 1903, no qual o Brasil, para resolver essa situação, comprou o território da Bolívia. Diante do exposto, nós percebemos que, por meio da atuação diplomática do Barão do Rio Branco, muitos tratados foram ratificados e, nesse momento, depois de tudo que eu comentei, foi resolvido todas as questões de fronteira com nossos vizinhos. Essa atuação ela é bastante interessante do ponto de vista da constituição da política externa brasileira, porque a gente consegue evidenciar características fundamentais do processo político em política externa, que são o pacifismo, essa prevalência de atuar buscando soluções pacíficas, também o juridicismo, que seria essa tendência para respeitar os tratados e convenções internacionais, e ainda, como eu comentei, o pragmatismo, né? Essa objetividade clara nesse contexto do qual nós conversamos sobre a soberania, sobre as delimitações de terras e o que, de fato, beneficia o Estado brasileiro. O Barão do Rio Branco falece em 1912, ainda passou seus últimos anos seguindo a atuação no Ministério das Relações Exteriores, e hoje, como curiosidades, ainda se reverberam muitas das ideias que ele propagou. Ele também é entendido na política externa brasileira como um herói, porque as atuações dele foram muito efetivas, tanto em sentido político, econômico, porque a via da diplomacia ela é útil em diversas formas, né? Fundamentalmente porque você não demanda recursos como foi demandado em outras vezes para uma guerra, né? Recursos humanos, recursos financeiros. Então, por essas razões, ele é um herói nacional, podemos dizer assim. E hoje nós temos ainda a visualização dele em alguns lugares, como, por exemplo, na moeda de 50 centavos, como na nomeação de ruas, e a própria capital do Acre leva o nome Rio Branco. Também no dia de seu nascimento, dia 20 de abril, é comemorado o Dia do Diplomata, fazendo jus a essa figura. E temos também o Instituto Rio Branco. Bom, com esse vídeo eu espero que nós tenhamos melhorado a nossa compreensão sobre a consolidação das fronteiras brasileiras, que vocês possam ter um melhor entendimento da relevância da atuação diplomática que foi realizada nesse período, e me despeço, obrigada pela sua visualização.